versículo. Abra comigo a Bíblia num só versículo. Lucas capítulo 9, versículo 23. Vamos ler todos juntos. Lucas 9, versículo 23. E nos próximos minutos agora, eu peço que você fixe a sua atenção totalmente naquilo que será dito da parte de Deus aos nossos corações. Lucas capítulo 9, versículo 23. Vamos todos falar? Dizia a todos. Vamos todos lá? Em bom som, todos juntos. Dizia a todos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, dia a dia, tome a sua cruz e siga-me. Todos nós somos discípulos de Jesus, ou pelo menos dizemos que somos. Cantamos isso, vivemos isso. A melhor forma de você se identificar, quando perguntarem qual a sua religião, é você não dizer sou crente, ou sou evangélico, ou sou protestante. Você pode muito bem dizer eu sou discípulo de Jesus. A melhor identidade que nós podemos ter e devemos ter é discípulos de Jesus. O discípulo aprende por informação, por modelo, mas mais do que isso, ele precisa transformar-se à imagem, à semelhança, às atitudes do seu mestre. Pois bem, a diferença entre uma faculdade que você faça, por exemplo, é que a faculdade vai informar para depois formar. Então você entra, recebe uma série de informações durante 4 anos, ou 5 anos, ou 6 anos, e depois você sai formado. Acontece que no discipulado, você entra para seguir a Cristo. Você recebe informações através da palavra de Deus, da Bíblia Sagrada, através do discipulado, dos cursos da igreja, da capacitação, etc. E depois você sai formado, mas você ainda precisa buscar uma transformação. Além da formação, a transformação, a semelhança de Cristo. E para isso, todos nós estamos num processo chamado santificação. Cristo entra na sua vida, Cristo entra em você, e você e Cristo são um agora. Você está unido a Cristo, Cristo unido a você, mas ainda num corpo físico, mortal, um corpo que cede ao pecado, ao erro, um corpo que ainda é corruptível. Um dia estaremos no corpo de glória, mas estamos nesta caminhada. Esta caminhada é chamada de discipulado, um constante discipulado, um intenso discipulado. Eu estou nesse discipulado até que o Senhor me leve para a glória. Você está nesse discipulado, você está nesse discipulado, você está, todos nós estamos neste caminho buscando esta transformação. Pois bem, e Jesus, para nos ensinar isso, escolheu 12. Cuidou deles, porque 12, o número 12 para a cultura daquela época significava povo, um povo organizado. A ideia dos 12 patriarcas, os 12 tribos de Israel, os 12 apóstolos, a ideia da cidade, a Nova Jerusalém com as 12 portas e tudo mais. A ideia de um povo organizado. E Jesus escolhe 12, anda com eles, mostra a eles dia após dia o que é ser um cristão, dia após dia. Quem sou eu para que você me siga, Pedro? Você me siga, João. Aprenda comigo qual é a nova empreitada agora que chamamos de reino. O reino de Deus chegou até nós. Essa era a mensagem do Evangelho. Mas quem são os cidadãos do reino? Os discípulos de Jesus. E eles precisam tomar algumas decisões. Assim como eu e você somos chamados através deste versículo da Bíblia, palavras do Senhor Jesus, somos chamados a algumas decisões que precisamos tomar. Primeira dessas decisões, escolha. Se alguém quiser, diz o texto, se alguém quer vir após mim. Certa vez eu ouvi alguém dizer: você faz as escolhas hoje, e depois, no final, as escolhas moldam você, a ponto de que quando você estiver findando sua vida, você é a somatória das escolhas que você fez ao longo da sua vida. É assim comigo, é assim com você.
escolhas que fizemos, o lugar onde morar, a profissão a seguir, com quem casar, etc. E chega um momento da vida que nós somos um conjunto de escolhas feitas ao longo de décadas. Mas o Senhor Jesus nos chama a atenção de que o discipulado é uma dessas escolhas, e talvez a principal destas escolhas. Se alguém quiser, é uma expressão que diz respeito a uma atitude voluntária, uma decisão pessoal. Você, como indivíduo, como pai, como mãe, como profissional, precisa entender que um dia estaremos frente ao juízo de Deus, um dia estaremos frente ao céu ou inferno, estaremos frente à perdição eterna ou o lar eterno. E quando estivermos lá, não poderemos mais fazer uma escolha. Mas aqui em vida, Jesus está dizendo: se alguém quiser, venha. Se alguém quiser, venha após mim. Eu e você precisamos segui-lo como escolha. O desafio do discipulado hoje vai muito além apenas de ser crente ou de ser batizado numa igreja. Se não passar pelo processo de transformação, se não entrar nessa transformação do Senhor Jesus dia após dia, você vai entrando apenas um conjunto de religiosidades, de jargões. É gente que fala como crente, é gente que se veste como crente, é gente que cultua como crente, mas nunca teve uma experiência de conversão, nunca teve a experiência de dizer: Jesus, entra na minha vida e me transforma. Isso é uma decisão. Aí a gente vai olhando assim o cristianismo de multidão, como nos dias de Jesus. Quando Jesus multiplicava pães, quantos tinham lá? A Bíblia diz, apenas homens, 5.000. Mas aí tinha crianças, tinha mulheres, aproximadamente 15.000 pessoas para comerem os pães que Jesus multiplicava. Quando Jesus operava milagres, quando Jesus entrava em Jerusalém para a última semana, a multidão. Quando Jesus prega o sermão do monte, a multidão. Mas conforme ele vai se aproximando da cruz, a multidão vai deixando, porque a multidão não quer cruz. Vivemos em dias em que um crente, nesse contexto em que nós vivemos, midiático, esse contexto de megalomanias, esse contexto chamado gospel, as pessoas vão na multidão, vai no fluxo da multidão, sem nenhum compromisso de oração, de busca, de jejum, de arrependimento. Nos dias de Jesus, alguém fez o seguinte cálculo com base nos textos bíblicos dos 4 evangelhos, e chega à seguinte conclusão: que Jesus cuida da multidão usando apenas 20% do seu tempo útil, pregando a multidão, tratando a multidão, curando a multidão, mas ele usa 80% do seu tempo útil trabalhando com os 12. Os maiores ensinamentos de Jesus para os 12, ou perto deles. Os ensinos mais profundos de Jesus, os maiores desafios para os 12. Isso significa que Jesus sabia, aqui está a multidão some na hora da cruz. Os discípulos, e o pior é que apenas um discípulo ficou até o fim lá na cruz junto com Jesus. E você sabe o nome dele? Ninguém sabe? É João, o único que ficou. Aí Jesus encomenda a João que cuide da sua mãe, que cuide da mãe de Cristo. Mas o único que estava ali na hora mais pesada do mestre. O discipulado vai muito além de querer apenas milagres de Jesus. Ele exige renúncia. Muito mais do que prosperidade e saúde, o discipulado exige arrependimento. O evangelho do reino começa a ser pregado por João Batista, e o primeiro brado de João Batista é: arrependei-vos. Arrependimento. Então deixa os pecados, e agora começa um reino diferente. A multidão quer bênçãos, mas rejeita o compromisso. A multidão quer as riquezas, mas rejeita a fidelidade. Quanto mais próximo
da cruz, mais diminui a multidão. Seguir o Mestre exige uma escolha. Não esteja apenas entre a multidão, esteja entre os discípulos de Jesus. Aleluia. Segunda decisão, de render-se. Negue-se a si mesmo. E o texto nos diz isso: a si mesmo se negue. A si mesmo se negue. Negar a si mesmo é uma decisão de rendição. Significa ceder, baixar a guarda, submeter-se, recuar, entregar-se. Essa semana, conversando com alguém, e para a glória de Deus, essa pessoa entregou a vida para Jesus. Fiquei contente, né? Mas assim, ela disse: pastor, sabe o que estava acontecendo? É que era um duelo muito grande entre o meu ego, o que eu queria, e o que Deus quer da minha vida. E eu só estava errando, mas o meu orgulho ia me empurrando, ia me fazendo tomar uma decisão atrás da outra, pensando que eu estava certo, eu estava errada. E aí quando eu abri a guarda, deixei Cristo entrar na minha vida, agora começa um novo rumo na minha vida. Não decido mais por mim, Cristo decide por mim. Ele se assentou no trono da minha vida. Aleluia. Na expectativa, na perspectiva do nosso relacionamento com Cristo, rendição significa o fim da nossa independência, o fim da nossa autoconfiança, o fim da nossa autossuficiência, para dizer: o Senhor manda em mim, o Senhor decide por mim. Há um livro chamado Os Números e a Bíblia, escrito por Christian Schwantz. Ele diz o seguinte, falando sobre Moisés, os 4 períodos da vida de Moisés. Ele diz assim: nos primeiros 40 anos, Moisés olhava para o Egito, para o povo hebreu, e dizia: eu posso, príncipe. No segundo 40 anos, lá distante, pastoreando as ovelhas do seu sogro, ele diz: eu não posso, eu não posso. E aí nos últimos 40 anos de vida, ele diz: Deus pode, Deus pode. O discípulo é aquele que diz: Deus pode. Aquele que perde a sua confiança em si mesmo, mas a ganha através de Cristo. Agora não é mais a minha vontade, é a vontade de Deus. A gente ora como Jesus ensinou: seja feita a tua vontade. O meu querer passa a ser o querer de Deus. A minha vida é a vida de Cristo em mim. A exemplo de Maria, mãe de Jesus, quando lhe foi anunciado através do anjo que ela conceberia do Espírito Santo e dela nasceria o Messias, ela diz as seguintes palavras: eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a tua palavra. Nós precisamos de gente que ore assim: eis aqui a serva, eis aqui o servo do Senhor, que se cumpra em mim o teu querer e a tua vontade. Quando aceitamos o desafio do discipulado, faz todo sentido a gente cantar: tudo a Cristo a ti entrego, sim, por ti darei, resoluto, mas submisso, sempre, sempre seguirei. Tudo entregarei, sim, por ti, Jesus bendito, tudo deixarei. A decisão de rendição implica em abrirmos mão de nós mesmos. Negue-se a si mesmo, negue seu orgulho pessoal, negue sua febre pelo eu, pelo ego, negue a você, para que Cristo assuma o trono da sua vida, e aí sim a vida terá sentido. Essa filosofia de vida traz embutida a crença de que a detenção de poder, posse, fama ou dinheiro são instrumentos que medem o sucesso de alguém. E você vê muitos crentes que deveriam ser discípulos competindo por fama, por dinheiro, por sucesso, por poder, enquanto que os valores do reino são outros. Ainda não rendeu-se. Negue a si mesmo, negue-se a si mesmo. E nós vivemos nessa cultura do egoísmo exacerbado. Eu em primeiro lugar.
É a ideia do esportista que diz: eu em primeiro lugar, só aceito em primeiro lugar. Você lembra quando o seu time foi vice-campeão pela última vez? Não lembra. Sabe por quê? O segundo lugar não interessa mais para a nossa sociedade. Ou é o primeiro ou não é. É a cultura que nós temos de competição no mundo político, no mundo dos negócios. E aí a gente acha que dentro do Evangelho, da mesma forma, as mesmas perguntas: o que eu lucrarei com isso? Como serei visto? O que eu vou ganhar com esse reino que está sendo anunciado? E o mundo continua dizendo: defenda o que você tem, defenda os seus interesses, defenda sem restrições, defenda suas posses, defenda quem você é, defenda-se na sociedade. Isso me faz lembrar de uma ilustração em que um rapaz, vindo a Cristo, conhecer a Cristo, Jesus falou ao seu coração: agora você não é apenas mais um membro da Igreja Presbiteriana Independente. Você, de agora em diante, é um discípulo. E o que, Senhor, eu devo fazer para ser um discípulo? Aí Jesus falou ao seu coração: em primeiro lugar, dê tudo o que você tem. E aí ele tirou a carteira e colocou assim, a carteira e o relógio, deixou ali. Senhor, já dei o tudo. E Jesus perguntou para ele: isso é o seu tudo? Ele disse: não, porque também tem lá a conta no banco. Mas Jesus disse: então você tem uma conta no banco, dê-me sua conta no banco. E ele disse: espere um pouquinho, porque eu tenho que ir no carro buscar o talão de cheque. E Jesus disse: então você tem um carro, é tudo, dê-me o carro. Aí ele disse: mas como eu vou explicar isso em casa? Você tem uma casa? Então é tudo, dê-me sua casa. Mas Senhor, e a segurança da minha família? Você tem uma família? Dê-me sua família. E dessa forma, quando aquele rapaz disse: Senhor, já dei tudo para ti, agora não tenho mais nada, nada, nada. Aí Jesus disse para ele: então, você pode usar tudo que você me deu, você pode usar, é meu, mas você pode usar, use para a minha glória, use para, de alguma forma, glorificar o meu nome, mas está de volta, fica emprestado para você até o fim da sua vida. Isso é renúncia, é você olhar para o que você tem e dizer: isso é para a glória de Jesus. Olhar para a vida e pensar assim: Deus vai me dar mais 30 anos e eu quero viver esses 30 anos para a glória de Deus. Deus vai me dar mais 50 anos e eu quero viver cada dia desses anos para a glória de Deus. Negue-se a si mesmo. Terceira decisão: exponha-se. A decisão de expor-se. Tome dia a dia a sua cruz. Repita comigo essa parte do versículo: tome dia a dia a sua cruz. E agora preste atenção, porque desde pequenininho a gente ouve falar nas explicações mais rasas assim: o que é a sua cruz? A minha cruz é a esposa que é muito chata e briguenta, essa é a minha cruz. A minha cruz é o esposo que bebe, é violento e eu tenho que levar a minha cruz. A minha cruz é as dívidas, questões financeiras, mas eu tenho que sofrer e levar a minha cruz. Acontece que, quando Jesus diz: negue-se a si mesmo, tome dia a dia a sua cruz, Ele está dizendo o seguinte, preste atenção. Nas leis romanas, quando terminava o julgamento de um réu, e esse réu iria para a morte, se ele concordasse com a pena, se ele concordasse com o que lhe foi imposto de morrer, e ele dissesse: eu sou culpado mesmo, ele tomava a sua cruz do lugar do julgamento, indo até o lugar da crucificação, e por onde ele passasse, as pessoas iam dizer: ele está concordando com a pena dele.
Se ele dissesse: eu sou inocente, fui julgado errado, foi injusto o meu julgamento, ele tinha o direito de que outra pessoa levasse a cruz. Ele ia para o lugar da crucificação, mas não levava a sua própria cruz. Quando Jesus vai para o Calvário, ele está levando a sua cruz. Ele está dizendo: eu vou mesmo para o Calvário, porque era essa a minha sina. Eu estou levando não a minha cruz, eu estou levando a cruz que era para ser do Marcos, do Tola, do Hilário, do Valdir. É a cruz que não é minha, mas eu estou levando. Concordo com a pena. Agora é interessante que Jesus cai com a cruz no caminho, e um estrangeiro ajuda Jesus e leva um pouquinho da cruz. Essa cena me fala sobre a humanidade, as nações sendo chamadas para o discipulado. Um estrangeiro, Simão de Cirene, um africano, que estava ali por aqueles dias próximos da crucificação da Páscoa também, e ele é obrigado a levar, e leva. Essa cena me ensina que o discipulado se estende ao mundo, a possibilidade de pessoas se negarem e tomarem a cruz e seguirem o discipulado. Aleluia. Agora, entendeu o que é levar a sua cruz? Os colegas de trabalho vão lhe chamar de ultrapassado, mas você assume silente. O círculo de amizades vai expurgá-lo, porque não pactua mais com as imoralidades deles, mas você assume resilientemente. É o tomar a cruz, é o dizer: o que vocês estão falando de mim é isso mesmo. Eu estou num outro reino, eu estou numa outra perspectiva de vida. Jesus entrou na minha vida. A família estendida vai decepcionar-se com você, dizer: está servindo a Deus agora, deixou a nossa religião. Você vai dizer: eu aceito irrevogavelmente, tome a sua cruz e siga pela via dolorosa, assuma o discipulado determinantemente, assuma Cristo completamente, assuma a nova vida publicamente. A Bíblia diz: e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, morte de cruz. Da mesma forma, nós também assumimos a obediência ao discipulado e à cruz, e vamos adiante. Quarta e última decisão do discípulo: seguir em nova direção. E siga-me. O texto termina com esta palavra, essa expressão: e siga-me. Seguir o mestre é orientar-se pelos ensinos do Senhor e imitá-lo. É seguir exatamente os passos de Jesus, é ir onde Ele vai, é não ir onde Ele não vai. Ser discípulo de Cristo é fazer o que Cristo faz, é não fazer o que Cristo não faria em seu lugar. Não adianta o pastor ficar aqui nos cultos dando uma lista daquilo que você pode fazer, aquilo que você não pode fazer, porque a consciência é tua. Quem vai responder um dia diante do juízo final é você. Mas eu posso te dizer uma coisa: imite a Jesus, você vai estar fazendo a coisa certa. Imite a Cristo e Ele vai te levando. Ame a Jesus. A Bíblia, Jesus mesmo disse: aquele que me ama guarda os meus mandamentos. Então, na ordem, é importante, em primeiro lugar, amar a Jesus, porque depois, naturalmente, você guarda os mandamentos de Jesus. Você ama Jesus, apaixonado por Jesus, e aí, por causa do amor a Cristo que toma seu coração, é que você leva uma vida de seriedade, obediência, não obediência obrigatória, mas espontânea, voluntária, porque você ama o mestre que você segue. Seguir o mestre é aceitar a companhia sustentadora, é estar comprometido com ele na missão. Por isso é que devemos segui-lo, porque para onde ele for, nós vamos, onde Ele nos mandar, iremos. Seguir a Cristo implica em mudança na forma de agir, em pensar. Você já ouviu uma palavra chamada cosmovisão? É a ideia de visão do mundo. O mundo
passa a ser olhado com outros olhos, com o que você viu até agora, até o momento. Você passa a ver pessoas que você via como inimigos, você passa a ver como alvos do amor de Cristo e do Evangelho. Pessoas que você odiava, você diz, de alguma forma, eu quero que essa pessoa conheça Cristo. Isso é uma cosmovisão diferente, olhar diferente para a economia, para a política, é o olhar diferente para o mundo. A pergunta é, você quer ser um discípulo de Jesus? Se a sua resposta é positiva, você terá que seguir o Mestre. Ser como Ele é, com toda a força da sua alma, com toda a escolha que você precisa fazer, com toda a extensão da rendição, da renúncia, da submissão e seguir a Ele. É importante que nunca esqueçamos que quando tomamos essa decisão, veja o que Ele diz: estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Tome a decisão de ser discípulo de Jesus, e aí Ele está com você.